Estou ensinando hoje sobre como vencer os novos demônios que vêm nos novos níveis. Existe um ditado: novos níveis, novos demônios. Porque sempre que Deus te levanta, o diabo nunca fica feliz com isso. O diabo sempre fica com raiva. Sempre que Deus te levanta. Mas isso não nos incomoda porque a raiva dele não tem poder sobre nós. Não tem poder sobre a vitória que Deus está trazendo, sobre o levantar que Deus está trazendo. Absolutamente nenhum poder. Então, nós não ficamos incomodados com a raiva do diabo, com o aumento da raiva dele quando Deus traz elevação. Na verdade, isso só deve nos encorajar. Porque sempre que você vê o inimigo com raiva de você, quando isso vem por meio de ataques, na maioria das vezes acaba vindo por meio de pessoas. Sempre que você vê essa raiva do diabo se levantando contra você, você deve saber, o diabo está com raiva agora, porque Deus está usando a minha vida para a glória dele. Porque Deus está me usando para avançar o reino de Deus e destruir o reino do diabo. Você realmente deve ser encorajado sempre que conseguir ver que isso é a raiva do diabo. Porque isso significa que você está andando no seu propósito e pessoas estão sendo libertas, estão sendo curadas, sendo salvas, estão encontrando o amor de Deus por causa da sua obediência a Deus. Essa é a maior alegria, ter a revelação de que, por causa da sua obediência, Deus pôde se mover onde ele não podia se mover antes. Deus pode tocar a vida de mais pessoas. Mais pessoas serão salvas e não irão para o inferno. Mais pessoas serão libertas e curadas por causa da sua obediência. E quando você vê o diabo com raiva de você, essa é uma oportunidade de ter ainda mais revelação de como Deus está te usando, de como ele está te usando poderosamente. Aleluia! Então, mesmo em um momento em que a fúria do diabo está diante de você, esse pode ser até um momento em que aquilo que o inimigo intentou para o mal, Deus pode transformar em bem. Você pode permitir que Deus transforme isso em bem para você imediatamente estar no espírito e ser encorajado. Aleluia! Isso é evidência de que Deus está me usando, de que eu estou na vontade dele, de que Deus está satisfeito comigo, de que a unção está se movendo através de mim, de que eu realmente estou avançando o reino de Deus. Aleluia! Isso se chama ter a mente espiritual, realmente conhecer as táticas do diabo, realmente saber o que está acontecendo no reino espiritual quando você vê esses ataques vindo contra você. É assim que conseguimos sempre ter paz e alegria por meio de Jesus. Isso não acontece aleatoriamente, não acontece automaticamente, de você simplesmente viver na paz e na alegria de Deus. Não, depende de você. Depende de você renovar a sua mente, pensar espiritualmente, enxergar espiritualmente a verdade do que está acontecendo agora. No próximo momento, qual é a verdade espiritual do que está acontecendo? E quando você vê a verdade, é sempre nada além de vitória. A Bíblia diz que vocês são mais que vencedores. Vocês têm vitória esmagadora por meio de Cristo. Isso não é apenas 5% do tempo. Vitória esmagadora significa que você sempre está tendo vitória. Sempre está tendo vitória por meio de Cristo. Aleluia. Então, se você puder renovar a sua mente e viver no Espírito todos os dias, cada momento de todos os dias, você estará constantemente vendo vitória. Você está vendo? Isso é vitória. Eu estou subindo mais alto. Estou vendo o diabo se manifestar, ficar com raiva, aleluia, em vez de, ah, não, o que está acontecendo? Isso é irritante. Não, aleluia, ele está com raiva. Aleluia, aleluia, que eu chamei. Aleluia, que eu chamei a atenção do diabo. Aleluia, aleluia, que ele está preocupado comigo. Aleluia, aleluia.
Que ele vê agora que precisa tentar me parar. Oh, aleluia! Isso significa que ele me vê como uma ameaça. Sim, aleluia! Não importa que ele tente me parar, porque ele nunca pode me parar. Nunca. Então deixa ele tentar. Deixa ele tentar. Não há nada a temer. Deus te dá a vitória todas as vezes. Aleluia. O diabo pode trazer todas as armas dele, todos os esquemas dele, e ainda assim ele não consegue derrotar Deus na sua vida. Ele ainda não consegue derrotar o Deus que está com você. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos subindo mais alto em maturidade espiritual hoje, povo de Deus. Nós estamos subindo mais alto, níveis mais altos de maturidade espiritual. Estamos em um novo nível. Esse novo nível significa um novo nível de maturidade espiritual. Aleluia. Quando Deus te levanta, o inimigo sempre vai ficar com raiva. Gênesis 37, versículo 5. Certa vez, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele porque ele disse assim: Escutem, que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e o feixe de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: Quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: Eu tive outro sonho. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Então, antes de tudo, vemos aqui que Deus está dando esse sonho a José, ele está dando a ele esse sonho profético, mostrando a ele para onde Deus está levando ele. Deus vai levá-lo a essa posição muito alta, onde ele terá a posição mais alta em toda a terra do Egito, além do rei. E sabe, ele não está nessa posição alta por acaso, Deus ia colocá-lo lá para abençoar as pessoas, para abençoar o povo da terra, para ajudá-los a não morrer quando houvesse falta de comida, para armazenar comida, para dar sabedoria sobre como manter as pessoas alimentadas, vivas e bem. Então, ele está ajudando as pessoas. Então, quando chega o tempo dele ser elevado a essa posição alta, as pessoas o honram, não apenas porque ele está nessa posição alta, mas elas o honram porque ele é ungido por Deus e Deus está usando ele para abençoar as pessoas, para abençoá-las. Elas estão sobrevivendo por causa da obediência dele a Deus. Então, nesse sonho, Deus está mostrando a ele que ele será levantado para a glória de Deus, que Deus está escolhendo ungí-lo e que as pessoas irão honrá-lo. Esse foi o sonho que Deus mostrou a ele. Honrá-lo ao se inclinarem, porque na Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, vemos pessoas se inclinando para mostrar honra. Às vezes, elas estão se inclinando no sentido de adorar a Deus e são repreendidas, corrigidas por Pedro, por exemplo, pelos discípulos quando fazem isso, quando estão adorando o homem em vez de Deus. É isso que quero dizer. Mas há muitas pessoas que, quando se inclinam, estão se inclinando em honra, não em adoração a um homem. Essa é a maneira como elas mostram honra, e em muitas culturas é assim que mostram honra hoje, como na África, como na Ásia. Elas se inclinam ou movem o corpo em uma posição de reverência e honra. Esse é o significado de quando as pessoas se inclinam por honra. E então, sempre que você vê isso, é isso que é. É uma pessoa honrando um servo de Deus. Agora, se um servo de Deus consegue discernir que a pessoa está se inclinando, está adorando a pessoa, então ele deve corrigir a pessoa. Mas se o sentido é honra, por que ele corrigiria quando estão fazendo algo que é puro? Amém? Isso não é corrigido na Bíblia quando é feito de uma maneira pura.
E então, isso não deve ser corrigido hoje, quando é feito com pureza de coração para mostrar honra, porque Deus diz: deem honra a quem honra é devida. Glória a Deus. Então, de qualquer forma, ele tem esse sonho e compartilha esse sonho com eles. Então, nesse sonho, ele está, sabe? Ele está literalmente apenas compartilhando o sonho. Ele não está dizendo de uma maneira orgulhosa, tipo, haha, eu vou estar acima de todos vocês. Não. Ele está literalmente apenas compartilhando o sonho que viu e imediatamente sua família, seus irmãos, ouvem mentiras do diabo. Ouvem mentiras do diabo dizendo coisas como: por que ele deveria estar acima de vocês? Por que ele deveria ser mais favorecido do que vocês? E vendo-o da maneira errada, vendo-o como se ele quisesse orgulhosamente estar acima das pessoas, orgulhosamente querendo que as pessoas se inclinassem em respeito e honra. Mas esse não era o coração de José. Ele estava literalmente apenas compartilhando esse sonho que ele sabia que Deus tinha dado a ele. Ele estava animado que Deus deu a ele esse sonho sobre o futuro dele, sobre uma promessa. Ele está compartilhando com pureza. Então Deus está levantando-o nesse momento. Deus está levantando José nesse momento ao falar sobre para onde ele o está levando. Já era uma elevação. E isso se tornou publicamente conhecido sobre essa elevação quando ele falou o sonho. E então, imediatamente, o diabo vem com raiva por causa dessa elevação, com raiva, por causa dessa profecia, desse sonho profético. Então, o que ele faz? Quando o diabo está com raiva, ele procura vasos que estão dispostos. Ele procura vasos dispostos. E é fácil para o diabo encontrar vasos dispostos. Vasos dispostos são simplesmente aqueles que não estão totalmente rendidos a Deus. Aqueles que não são rápidos em crucificar a carne e rejeitar as mentiras do diabo. Aqueles que se permitem ser mornos e ser puxados em direções diferentes, desejando Deus parte do tempo, indo junto com seus sentimentos que o diabo está influenciando em outra parte do tempo. Então, o inimigo procurou esses vasos que ele poderia usar para influenciar com raiva da elevação, com inveja da elevação. E então, agora vemos que os irmãos de José decidem que querem matá-lo. É assim que o diabo odiava intensamente, estava com raiva de José. É assim que o diabo estava colocando intensamente esses pensamentos de ódio nessas pessoas, nos irmãos, e eles não estavam rejeitando esses pensamentos. Então, se você não rejeita as mentiras do diabo, você está dando autoridade a ele para continuar enviando as mentiras. E cultivando as mentiras, você está dando autoridade a ele para fazer as mentiras se tornarem maiores, para crescerem mais quando você não rejeita. Então, eles permitiram a influência do inimigo e tentaram matá-lo jogando em um poço. Depois decidiram e mudaram de ideia. Bem, talvez não devêssemos. Eles sentiram convicção, mas não convicção completa. Eles ainda decidiram que queriam vendê-lo como escravo. Então, eles o venderam como escravo. E então vemos a raiva do diabo contra a elevação de José. E como essa raiva do diabo se manifestou. Mas o que José diz, quando ele vê a promessa cumprida que o diabo nunca pôde impedir, vemos a grande vitória de Deus sobre a vida de José. E o que José diz? O que o diabo intentou para o mal, Deus intentou para o bem. Isso levou à salvação de muitas vidas. Então, José precisava chegar ao Egito para salvar muitas vidas. Então, Deus usou esse transporte dos donos de escravos para colocá-lo no lugar certo, onde a promessa seria cumprida. Então, Deus não estava realmente preocupado com a influência do diabo sobre as pessoas. Ele sabia dos irmãos, ele sabia que usaria isso para o bem. Ele usaria isso para trazer vitória. Aleluia. Se um cristão algum dia sente, se você alguma vez tem esse sentimento,
quando vê alguém sendo elevado, tipo, eu não gosto disso. Eu não gosto que essa pessoa esteja sendo elevada. E é apenas outro cristão, qualquer cristão. E você vê, há uma elevação, você vê, há uma vitória acontecendo na vida dessa pessoa. E se você tem esse sentimento, eu não gosto disso, inveja, raiva, você deve saber que o diabo está te influenciando. Você deve saber que o diabo está te influenciando. No momento em que você tem isso, eu não gosto disso. Amém? E isso está falando sobre um cristão verdadeiro. Não estou falando sobre fariseus sendo levantados. Nós não devemos odiar fariseus, não devemos odiá-los, devemos amá-los. Aleluia. Mas não precisamos ficar animados por uma vitória na vida deles. Amém? Não, não devemos. Mas o que estou dizendo é apenas um cristão, cristãos normais, que não são fariseus ou que você não tem evidência real de que estão sendo usados pelo diabo. Quando você tem esse sentimento, eu não gosto disso, você está sendo influenciado pelo diabo. Então, você precisa saber que quando você encontra isso na sua vida, quando você vê pessoas ficando com raiva, porque você está vendo a vitória de Deus, porque você está sendo levantado, elas estão com inveja, com raiva, começam a agir estranho com você, começam a agir estranho, começam a agir como se não gostassem de você do nada, no tempo da sua elevação. Saiba que o inimigo está enviando mentiras a elas, e elas não estão rejeitando. Você deve estar consciente disso para saber o que está acontecendo quando você passa por coisas assim. Quando você passa por ataques, ódio, inveja, pessoas agindo estranho depois de uma elevação. É isso que está acontecendo. Assim como no tempo de José, o diabo está procurando pessoas que ele possa influenciar por causa da raiva e da inveja dele de que você foi levantado por Deus. As pessoas não têm problema com você quando você está no mesmo nível que elas. Mas no momento em que Deus te levanta acima do nível delas, no momento em que Ele começa a te usar de forma mais poderosa do que elas, a unção é vista mais na sua vida. No momento em que Deus derrama mais bênçãos sobre a sua vida, traz recompensas sobre a sua vida, as pessoas terão problemas com você. E o que é isso? É a influência do diabo. É o diabo com raiva da elevação. Então, ele envia esses sentimentos, esses pensamentos às pessoas. Cristãos, sem a unção, o diabo não tem problema com eles. Ele não está com raiva deles. Ele não vê que eles estão vencendo. Sabe? Até ouvimos alguns desses testemunhos até hoje. Há tantos cristãos que ainda estão indo à igreja, indo a grandes mega igrejas, mas continuam presos em cativeiro. Ouvimos o testemunho de Christine sobre como ela se tornou cristã, mas depois ela estava se afastando. Não era algo como se houvesse um problema com o coração dela, era porque não havia o poder de Deus ali na igreja para libertá-la. Então, quem está vencendo nessa situação? O diabo, não ela. O diabo a vê, ela está indo à igreja, indo àquela igreja onde não há poder. Ela não é absolutamente nenhuma ameaça para ele, ali naquela igreja sem poder. Ele não a vê como alguém que está vencendo, ele vê que ele está vencendo sobre ela. É assim que o diabo vê cristãos que estão em cativeiro, porque não há poder de Deus na igreja. É assim que o diabo vê ministros que não carregam o poder de Deus. Ele não os vê vencendo como uma vitória. Ele vê ele mesmo vencendo. Ele está vencendo por meio do espírito de religião. O pastor, ele ou ela, é morno. Tem cativeiro em sua vida. E, portanto, o restante dos cristãos também tem. Então,
Eles não são uma ameaça para o diabo. O diabo olha, eles não estão vencendo. Eu estou vencendo. Então ele nem se incomoda, ele nem tenta. Ele não está com raiva deles. Mas quando ele vê você carregando a unção, ele vê que você tem poder sobre ele. Ele vê que você está destruindo o reino dele. Ele vê que você está vencendo. Ele vê que você está andando em vitória esmagadora. E ele fica com raiva. Quero dizer, eu fui cristã a minha vida inteira. E muito raramente eu via o diabo com raiva de mim. Eu só encontrei algumas experiências, sabe, como meninas podem ser no ensino médio e na faculdade. Eu tive algumas dessas experiências com inveja. Eu ficava tipo, porque de repente elas não gostam de mim? Coisas assim, sabe? Coisas que acho que todos nós já experimentamos. Mas não era raiva cruel do diabo que experimentei através daquelas meninas, que experimentei quando comecei a carregar a unção. Ah, então eu vi que o diabo estava muito bravo comigo, com o que eu estava fazendo, com para onde Deus estava me levando. Oh, havia uma grande diferença. Então você precisa entender, especialmente aqueles de vocês que são novos neste exército de Deus, neste avivamento, sabe? O diabo não vai simplesmente ficar parado. Ele está com raiva, porque agora você está livre. Ele está com raiva porque você está testemunhando sobre a sua liberdade e sobre o que Jesus está fazendo neste avivamento. Ele está com raiva da grande elevação que veio para você, para a igreja 5F, para este avivamento. Ah, ele está com muita raiva. Mas lembre-se, não importa se ele está com raiva. Ótimo, é uma grande coisa que ele esteja com raiva. Então, nossa atitude não deve ser: ai, ótimo, aqui está uma elevação, agora o diabo vai ficar realmente com raiva, temos que lidar com as bobagens dele. Essa não deve ser a nossa atitude. Nossa atitude deve ser: aleluia, estamos deixando o diabo ainda mais irritado. Sim, essa elevação é real. Essa vitória em que estamos andando, oh, ela é tão real, ela é tão poderosa. Esse aumento da unção que Deus trouxe, ah, isso é real e está abrindo os olhos. Essa elevação que Deus trouxe está abrindo olhos pelo mundo inteiro. É por isso que o diabo está com raiva. Aleluia! Ele está com raiva. Aleluia! Louvado seja Deus! Essa deve ser a nossa atitude, porque essa é a atitude de um vencedor. É a atitude de alguém que é um campeão de Deus. Aleluia! Agora, um campeão, quando vence, eles não focam no perdedor, naquele que foi derrotado. No momento em que vence, ele não fica de repente olhando para o adversário. Ele não o segue até o vestiário para vê-lo chorar e ser influenciado pela tristeza dele e ouvi-lo falar mal dele. Ele não o segue. Ele não dá atenção a ele. Ele se alegra. Ele pula na sua vitória, dança na sua vitória. Ele está 100% focado na vitória, na celebração, na alegria, na promessa cumprida e em louvar a Deus. Como campeões de Deus, devemos estar focados, é assim que devemos ser. Devemos estar tão focados em louvar a Deus. Aleluia. Devemos estar tão focados. Aleluia. É assim que devemos ser. Mas esse é o esquema do diabo, pois ele quer te distrair. Ele quer te tirar do estado de andar como um campeão, louvando a Deus, dando glória a Deus, andando com tanta alegria no seu passo como um vencedor. Ele quer que você, em vez disso, se vire e olhe para ele. E olhe para como ele está se sentindo e vá com ele para a festinha de autopiedade dele e seja influenciado pela raiva, tristeza e frustração dele.
É isso que ele quer. É isso que ele quer. Então precisamos estar conscientes desse esquema para não nos tornarmos tolos e cairmos nele. Sim, porque você já venceu. Você já foi levantado. Nós já fomos levantados. Não podemos voltar atrás. Quando Deus traz elevação, ele decidiu trazer elevação. Eu estava refletindo sobre quando Deus trouxe a elevação da Igreja 5F e neste avivamento em 2021, quando o avivamento irrompeu. Eu estava refletindo sobre isso como, sabe, esta igreja, nós tínhamos 20 pessoas no primeiro ano, depois 15, depois 10, depois 5 no ano seguinte, então ficamos reduzidos a 2, muitas vezes durante a época da Covid. E então, o avivamento começou em 2021, na primavera de 2021, e centenas começaram a vir ao nosso culto no parque. Eles voavam de todas as partes do mundo e nós tivemos uma família e uma audiência global da Igreja 5F imediatamente. Assim que Deus fez seu movimento de trazer a elevação, uma grande família global, e continuou aumentando todos os dias. Até através das redes sociais, eu nem percebi até ontem. Eu estava apenas recebendo revelação sobre isso, porque realmente não presto muita atenção em seguidores e redes sociais. Tipo, eu não fico olhando, eu não estudo como as pessoas ganham seguidores, sabe? E tipo, como elas os perdem, se eles ficam estagnados ou o quê, sabe? Eu realmente não sei muito sobre isso. Mas Deus estava apenas revelando para mim, sabe, ontem, que, sabe, Deus tem sido tão fiel em continuar trazendo aumento, tipo, nas redes sociais e para a nossa família global. Sabe como temos pessoas plantadas de 171 nações, mas simplesmente continua havendo aumento. E então, houve tanta perseguição, tantas falsas acusações, tantos ataques planejados, direcionados e estratégicos que o diabo fez, influenciando pessoas a falar contra esse mover de Deus. Mas isso não desacelerou nada, não parou nada, não fez nada ficar estagnado. O crescimento simplesmente continuou acontecendo, continuou aumentando. Não importa o que o diabo tentou fazer. E eu olho para trás e vejo, tipo, nossa, o diabo até mesmo 5 anos, esses anos, vimos o inimigo com raiva, vindo atacar, atacar e atacar. Mas se você realmente olha para trás e não foca nos ataques, mas realmente olha para o quadro maior e vê o que Deus fez no meio disso e continuou fazendo, é vitória esmagadora. É, sim. Você pode olhar, se você apenas colocar o seu foco no diabo e depois se esquece de todas as vitórias de Deus, então parece, é uma perspectiva diferente e é mais uma atitude de, bem, ainda há bilhões de pessoas que continuam cegas. E todos esses fariseus de hoje, eles cegaram, impediram muitas pessoas de receber. E isso é verdade, mas essa poderia ser a sua perspectiva e você pode estar esquecendo a grande vitória que Deus tem nos dado todos os dias. Esse aumento constante globalmente, esse aumento constante de corações puros. E vemos todos os anos na conferência anual da Igreja 5F esse aumento constante de corações puros neste exército do avivamento. Então eu estava pensando sobre isso, tipo, uau, quando eu olhei para trás, quando Deus trouxe aquela elevação em 2021, então a perseguição veio muito forte pouco depois daquela elevação, mas não havia como voltar atrás. Tipo, o diabo não pôde desfazer o que Deus fez. Tipo, Deus trouxe aquela elevação pela mão dele, a mão poderosa dele veio, ele agiu e acabou para o diabo. Sim, ele atacou. Sim, ele acabou cegando pessoas. Sim, coisas machucaram. Os ataques dele machucou. Sim, mas ele não pôde desfazer o que Deus fez. E ele não pôde parar a vitória constante, o crescimento constante que tem acontecido desde aquela elevação. É assim que o nosso Deus é grande, é assim que o seu poder, sua força
sua onipotência são imensos, sua soberania é imensa, a vitória que ele nos dá é imensa. O diabo está tão derrotado. Mas você precisa enxergar espiritualmente para ver essa verdade real. Se você não enxerga espiritualmente, você vai ver o oposto. Você vai dizer o oposto. Mas essa é a verdade espiritual. Aleluia. Louvado seja Deus. João 8,44. Vocês pertencem ao seu pai, o diabo, e querem realizar os desejos do seu pai. Ele foi assassino desde o princípio, não se manteve na verdade, pois não há verdade nele. Não há verdade no diabo, nenhuma. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois ele é mentiroso e o pai da mentira. Esse é o diabo. Não há verdade nele. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Nós sabemos na palavra que estamos em uma guerra espiritual. Até irmos para o céu, ainda estamos na guerra espiritual. Haverá momentos em que o inimigo atacará. Como ele ataca todas as vezes? Qual é a munição dele? Quais são as armas de guerra dele? Mentiras. Todas as vezes, mentiras. Às vezes elas vêm na sua mente. Às vezes elas estão falando contra você mesmo. Às vezes elas estão falando contra Deus. Às vezes elas estão falando contra o seu futuro, contra qual é o seu chamado. Às vezes elas estão falando contra o verdadeiro mover de Deus. Às vezes elas estão falando contra o ministério em que você está plantado, porque o diabo não quer que você floresça e prospere. Às vezes, esses pensamentos que vêm à sua mente vão falar contra verdadeiros servos de Deus. E às vezes o diabo traz as mentiras por meio de pessoas. Essa é uma das maiores maneiras pelas quais ele as traz, por meio de pessoas. E essa é uma das maiores maneiras pelas quais ele então pode vir nos pensamentos, quando você não rejeita as mentiras que vêm por meio das pessoas e você tem uma porta aberta para outras pessoas. Então, pessoas, ele usará pessoas para falar mentiras sobre você, falar mentiras sobre o seu futuro, falar mentiras sobre o seu Deus, falar mentiras sobre o mover de Deus nesta terra. Falar mentiras contra a unção, o poder de Deus que salva, cura e liberta. Ele falará mentiras por meio de pessoas sobre servos ungidos de Deus. É isso que o diabo faz. Essa é a guerra em que estamos. É assim que o diabo trabalha. Você precisa estar consciente disso. Ele é o pai da mentira. Ele mente e mente e mente. Ele influencia pessoas a mentirem e mentirem e mentirem, mas a verdade é onde está a vitória. O diabo é mentiroso e, portanto, ele é um perdedor. Qualquer pessoa que mente, que se associa ao diabo e mente, perde. Se você se associa ao diabo, você perde. Você perde sua paz de espírito, você perde relacionamento com Deus, você perde bênçãos de Deus, você perde sua saúde, você perde liberdade, você perde salvação na vida eterna com o céu, no céu com Jesus. Mentiras sempre perdem, povo de Deus. Mas em Jesus é onde a vitória está. A Bíblia fala sobre isso repetidas vezes, a vitória que temos com Cristo, que temos vitória esmagadora. Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores e conquistamos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou tanto que morreu por nós. Então, quando você rejeita o pai da mentira e confessa a verdade, medita na verdade, permanece firme na verdade, fala a verdade, acredita na verdade, você terá vitória.
Você terá vitória sobre o diabo e terá acesso à vida gloriosa e abundante que Jesus te deu. Quando você anda na verdade e vive na verdade. E Deus tem planos nesta terra para expandir seu reino e destruir as obras do diabo. Nós estamos aqui para cumprir os planos dele nesta terra. É por isso que estamos aqui. Então, não fomos colocados aqui para estar nessa disputa equilibrada com o diabo, pensando: será que Deus terá a vitória? Não, 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 não. Nós fomos enviados aqui para andar na vitória de Deus e, com certeza, cumprir os planos de Deus. Fomos enviados aqui para ser campeões de Deus. Então, Deus tem planos. Ele tem planos para que seu avivamento se expanda por todos os Estados Unidos, por todo o mundo. E esse plano está sendo realizado agora. E a cada dia será realizado mais e mais e mais até irmos para o céu. E então continuará sendo realizado na próxima geração. Mas verdadeiramente Deus tem esse grande plano e todos os dias estamos literalmente cumprindo-o mais e mais. O diabo tenta nos parar, tenta nos segurar, mas não há um dia em que não avancemos os planos de Deus, cumpramos os planos de Deus mais e mais. Não há um dia em que este avivamento não se expanda mais e mais e mais. Não há um dia em que os olhos não estejam sendo abertos. Todos os dias, olhos estão sendo abertos e pessoas estão sendo salvas e entrando neste avivamento e sendo curadas e libertas. Todos os dias, Saulos de hoje em dia estão se tornando em Paulos de hoje em dia. Todos os dias, vocês, o povo, vocês, guerreiros de Deus ao redor do mundo, estão crescendo, estão aumentando na unção e estão sendo mais eficazes para o reino de Deus. Todos os dias vocês estão semeando sementes que estão contribuindo para uma grande colheita. Todos os dias, nós, como trabalhadores, estamos trazendo mais da colheita. Todos os dias estamos andando nessa vitória, povo de Deus. Não importa o que o diabo faça, o que ele tente fazer para nos parar. Nós não podemos ser parados. Nós não podemos ser retidos. Não podemos voltar atrás. Estamos avançando todos os dias. Toda vez que o diabo mente, ele perde. Toda vez que o diabo mente, Deus usa o que quer que ele esteja fazendo e transforma em bem. Todas as vezes. Todas as vezes. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. Nossa, eu só quero contar para vocês pessoalmente o meu próprio testemunho pessoal. Eu cresci em confiança dessa verdade, da vitória que tem em Cristo. Eu cresci nessa confiança todos os dias à medida que vi Deus provar Sua palavra na Bíblia e as profecias por meio do meu pai espiritual. À medida que vi Deus provar isso repetidas vezes, em 2016, em 2017, em 2018, em 2019 de novo, em 2020 de novo, em 2021 de novo, em 2022, em 2023, 2024, 2025 e 2026. Eu vi Deus trazer essa vitória repetidas vezes. Eu vi Deus trazer elevação repetidas vezes. Eu vi novos demônios nesses novos níveis repetidas vezes. Mas eu vi isso, não importa que os demônios sejam maiores, que os ataques do diabo sejam maiores, não importa, não importa quão grande seja o novo demônio, no novo nível. Ainda assim, ele não é páreo para o nosso Deus. Eu vi isso, eu testifico disso. Eu testifico disso e agora me recuso a deixar o diabo me influenciar de qualquer forma com as suas mentiras. Eu me recuso. Ah, esta vida gloriosa que Deus me deu de paz e alegria e vida abundante e vitória. Por que eu iria querer sair disso? Sair disso e ser influenciada pelas táticas de medo e intimidação do inimigo? Por quê?
Eu estaria saindo da verdade, que é onde está a paz, sabe? Quando você vive na verdade, você é inocente e tem vitória. Os inocentes, os puros, herdarão a terra. Sempre terão a vitória. Então, quando o diabo enviava mentiras por meio de pessoas, lá em até por volta de 2018, quero dizer, eu experimentei perseguição, o diabo vindo por meio de pessoas falando mentiras contra mim, contra meu ministério, contra meu pai espiritual. Eu experimentei isso de tantas maneiras diferentes, por tantos anos agora, e no começo eu conseguia ver as táticas de intimidação do diabo e conseguia sentir. Eu conseguia sentir a coisa nojenta, a escuridão do diabo tentando me intimidar. E glória a Deus, eu não cedi a isso. Eu não fui intimidada, mas eu conseguia sentir. Era desconfortável. Parecia muito desconfortável, parecia muito intimidador. Mas glória a Deus, não há mais nem esse sentimento mais. Porque é como se a minha revelação das mentiras do diabo tivesse crescido tanto. A revelação de que elas são mentiras puras e essas mentiras não têm poder, elas nunca podem vencer. O nosso Deus é um Deus que se deleita na justiça. Ele nunca deixará os mentirosos vencerem. Nunca, tipo, é bobo. Eu não sentia isso tão fortemente lá atrás, mas agora, glória a Deus, passando pelo que eu passei e vendo a vitória após vitória de Deus, eu simplesmente sinto paz na vontade dele. Quando você é inocente, você não deve ter nada além de paz. É aí que a paz de Deus vem, na vontade de Deus. Não há nada a temer porque você está nadando na graça dele, você está cercado pela graça dele quando está na vontade dele. Quando você está na vontade dele, inocente e puro e não fazendo algo errado, não fazendo o que as pessoas estão te acusando de fazer. Você está cercado pela graça dele, então o que há a temer? É ceder às mentiras do diabo. É bobo. Tipo, realmente é bobo, porque poderíamos simplesmente ter paz constante, porque somos inocentes e estamos na vontade de Deus e não estamos fazendo nada errado. Aleluia. Então, tipo, realmente, agora é hora de você não permitir que o inimigo te intimide. Quando novos níveis e novos demônios vêm, esse é um dos esquemas do diabo. Ele quer te desviar. É um dos esquemas do diabo. Ele quer te desviar do seu chamado, te desviar da elevação e de continuar avançando, intimidando você. Ele quer que você ceda às mentiras dele em vez de permanecer focado e continuar avançando e andando na fé confiante de Deus na sua vida e no que ele está te chamando para fazer. Ele quer te desviar intimidando você, fazendo você ter medo, fazendo você ter medo daqueles que te perseguem, daqueles que falam falsas acusações, daqueles que falam mentiras. Então, esse é o esquema dele. Você precisa estar consciente disso. Se você sente esse tipo de intimidação, precisa saber, ele está tentando me desviar e eu não vou deixar. Essas mentiras não têm poder, elas não prevalecerão e Deus revelará a verdade. Apocalipse 3:8. Eu conheço todas as coisas que você faz. Então Deus está dizendo isso sobre você. Eu conheço todas as coisas que você faz. Eu sei que você é inocente. Eu sei que você não está fazendo nada de errado. Você está na minha vontade. Você não está fazendo o que aqueles que estão te acusando estão dizendo que você está fazendo. Eu conheço todas as coisas que você faz e abri uma porta para você que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas obedeceu a minha palavra e não me negou. Veja, farei com que aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, aqueles mentirosos que dizem que são judeus, mas não são, venham e se inclinem aos seus pés. A propósito, sabe, isso é no Novo Testamento. A propósito, ele está dizendo: Eu farei com que eles se inclinem aos seus pés. Obviamente, Deus não está dizendo que vai fazer com que eles adorem o homem. Deus está dizendo se inclinar significando em honra. Venham e se inclinem aos seus pés. Eles reconhecerão que vocês são aqueles que eu amo. Então, ele está dizendo que esses mentirosos que mentem sobre você, que dizem que são crentes em Deus, mas não são de verdade.
Na verdade, estão trabalhando para o diabo e do lado do diabo. Ele diz: Eu os forçarei a vir e se inclinar aos seus pés, significando eu os forçarei a te trazer honra, e eu os forçarei a ver a verdade. Se eles não veem a verdade, mas muitas pessoas veem a verdade e mentem apenas porque têm inveja. Eles reconhecerão que vocês são aqueles que eu amo. Eles reconhecerão. Vê? Então, este é o nosso Deus que faz a verdade ser vista. Precisamos esperar nele, mesmo que muitas vezes não seja tão rápido quanto queremos, mas acredite em mim, Deus fará a verdade ser vista e conhecida. Você não tem nada a temer. Não tenha medo das mentiras deles. Não há nada, as mentiras sempre perderão. Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, número um, quero compartilhar com vocês. Estejam conscientes do esquema do diabo para te desviar por meio da intimidação. Recuse-se a ser intimidado, porque agora é a hora de andar com tanta confiança na verdade que Deus revelou a você. Ele está contando com você para ser filhos e filhas confiantes que sabem quem são em Cristo, que sabem o que Deus revelou a vocês, que sabem para onde estão indo, que sabem a verdade sobre o mover dele, sobre a unção dele, sobre a cura e liberdade e salvação que ele está trazendo às pessoas em seu mover de Deus. Ele está contando com você. É assim que você brilha forte quando está vivendo plenamente na verdade, não deixando o diabo te fazer questionar a verdade, mas vivendo plenamente e ousadamente nessa verdade. E também quero revelar o esquema do diabo para tentar te distrair por meio das mentiras dele. Os novos demônios e novos níveis. Neemias 6:1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem e o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha nele, embora até aquele momento eu ainda não tivesse colocado as portas nos portões, Sambalate e Gesem me enviaram esta mensagem: Venha, vamos nos encontrar em uma das aldeias na planície de Ono. Mas eles estavam tramando me fazer mal. Então eles estavam mentindo para ele, na verdade tramando fazer mal a ele, que estavam fazendo a obra do Senhor. Então enviei mensageiros a eles com esta resposta: Estou realizando um grande projeto do Senhor, e não posso descer. Por que a obra deveria parar enquanto eu a deixo e desço até vocês? 4 vezes eles me enviaram a mesma mensagem, e cada vez eu lhes dei a mesma resposta. É assim que você precisa responder ao diabo e às bobagens dele. Porque o diabo influenciará pessoas que tentarão te assediar, que tentarão te incomodar. E às vezes, essas pessoas falarão contra você, contra a obra de Deus. Você precisa saber agora mesmo o que o diabo está fazendo. Este é o diabo. Este é o esquema do diabo para me distrair, para que eu encha minha mente, para que eu encha o meu tempo, minha atenção com essa pessoa me assediando, em vez de fazer a obra de Deus e renovar minha mente com o que Deus acabou de fazer. A maneira como eu o encontrei como nunca antes, como eu o vi realizar tantos milagres para tantas pessoas como nunca antes. À medida que Deus traz elevação, precisamos permanecer totalmente focados em quão grande é o nosso Deus e no que ele fez e nas vitórias que ele nos trouxe e nos milagres que ele realizou. Porque isso é a Bíblia ganhando vida hoje, isso é permanecer focado. Esta é a verdade. É isso que Deus está fazendo. Eu estou em chamas, o mundo precisa conhecer o nosso Jesus, precisa saber que ele está vivo, precisa saber que o avivamento é agora. Deus fez isso, e Deus fez isso, e Deus fez isso, e Deus fez isso, e Deus fez isso por mim. Ele fez isso por mim, ele fez isso por mim, e ele curou essa pessoa e libertou essa pessoa quando você permanece totalmente focado nos testemunhos do que Deus está fazendo hoje. Porque esse é o seu chamado hoje, revelar o que Deus está fazendo hoje, revelar o que ele está se movendo em poder hoje, revelar que o avivamento é agora, revelar que você pode ser curado e liberto agora. Então você precisa permanecer focado no que Deus está fazendo hoje, porque Deus não te enviou para sair e apenas compartilhar com as pessoas a palavra escrita de Deus e dizer: Ei, você sabia que há 2000 anos Deus estava fazendo milagres? Jesus estava fazendo milagres? Não!
Não apenas isso, precisamos dizer: olhe para a Bíblia, este é o nosso Jesus, é isso que ele estava fazendo há 2000 anos. Olhe, 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 este é o nosso Jesus. É quem ele está vivo, mas isso é o que ele está fazendo hoje. Deixe-me te contar, porque eu sei disso. Então é por isso que estou dizendo, não tire seu foco, é por isso que aqui na igreja compartilhamos testemunhos todos os domingos, porque tantos testemunhos estão acontecendo. Toda semana que nós nem sabemos, porque este exército do avivamento é enorme. E não apenas o exército, mas a forma como o exército está saindo e tocando as pessoas que nem fazem parte do exército do avivamento, mas há tantos milagres lá fora, pessoas no mundo, mas precisamos saber o que Deus está fazendo, precisamos ver o que Deus está fazendo e permanecer em chamas, e permanecer animados e continuar lembrando como o nosso Deus é ativo, o que ele é, as vitórias que ele está trazendo e os frutos abundantes que continuam se multiplicando. Então você precisa estar consciente desse esquema do diabo para te distrair do que Deus está fazendo hoje, que alimenta o seu fogo, que alimenta o seu fogo. Você sabe o que Deus está fazendo hoje, você sabe que Deus está vivo, você sabe que o avivamento é agora. O diabo quer te distrair de estar presente e consciente do que Deus está fazendo agora. É daí que vem o seu fogo para espalhar o avivamento. E o diabo quer te distrair da obra de Deus que você está fazendo. Ele quer te distrair de ser cheio de Jesus, do seu relacionamento com Deus, para que você possa derramar sobre outros. Então você precisa estar consciente desse esquema. Não veja o inimigo como tão poderoso a ponto de você dar a ele a hora do dia. É bobagem. É bobagem. Não deixe ele te distrair. Aleluia. Louvado seja Deus. 2 Timóteo 4,14. Alexandre, o metalúrgico, me causou muito mal. O Senhor lhe retribuirá pelo que fez. Você também deve ficar em guarda contra ele, porque ele se opôs fortemente à nossa mensagem. Na minha primeira defesa, ninguém veio me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não seja levado em conta contra eles, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força para que, por meio de mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. O Senhor me resgatará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Então, ele está dizendo que Alexandre, o metalúrgico, lhe causou muito mal, que ele se opôs à nossa mensagem, ele se opôs ao que ele estava pregando, ele se opôs a essa mensagem de salvação e avivamento, certo? Mas o que vemos é que ele continuou fazendo a obra de Deus. Ele não deixou Alexandre drená-lo com o mal que ele estava fazendo. Ele permaneceu focado. Ele disse em versículo 17: Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força para que, por meio de mim, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui liberto da boca do leão. Então ele está professando que esse homem está me fazendo mal, mas isso não está parando a obra de Deus. E todos os gentios estão até ouvindo. É assim que o diabo está derrotado. Mas sabe, ele diz que o Senhor me deu força. Bem, ele estava acessando a força e a alegria de Deus ao não permitir que Alexandre o drenasse. O diabo, este é o último esquema do diabo que eu queria compartilhar com vocês nos novos níveis, novos demônios. Então ele quer te desviar, ele quer te distrair e ele quer te drenar. Ele quer te drenar, então você precisa ver o esquema do diabo. Você tem a responsabilidade de proteger sua paz, sua alegria e seu fogo. Deus te deu tanta paz, tanta alegria, tanto fogo, tanta paixão por ele, pelos outros, para que eles experimentem o avivamento. Se essa simplicidade de criança que às vezes o inimigo gostaria de fazer você, sabe, do fato de quão preciosa isso é, essa simplicidade de criança que você tem dentro de você, de alegria exuberante, paz, paixão pelo avivamento. Mas essa é a fé, a alegria e o zelo de criança para os quais Deus está te chamando. A vitória em que andamos é simples, não é complicada. É ser como uma criança. É permanecer, na verdade, simples e permanecer focado, permanecer completamente focado. Essa é a vitória que Deus nos traz. Então, sabe, se você começa a perceber, tipo,
O inimigo está invadindo de alguma forma, ele está usando alguém e é tipo: "Ah, isso é frustrante. Ai, isso é irritante. Ah", sabe? Você está começando a sentir esse peso? Pare e saiba, você está deixando o diabo te drenar. Você está deixando o diabo te drenar. Pare, pare, emergência. Não deixe ele. Não deixe ele tirar sua alegria. Por quê? Ele é um perdedor. Ele é um perdedor, então você não deve deixar ele tirar a sua alegria. Você não deve dar essa atenção a ele. E começar a seguir os sentimentos que ele está tentando influenciar, que são todos mentiras. Não há nada a temer. Não há nada a temer. O diabo não pode parar nada. O diabo não pode reter nada neste avivamento. O diabo não pode parar o crescimento. Sabe? Ele não pode. Então, todos os sentimentos relacionados a essas coisas, você está cedendo às mentiras dele. Isso é maturidade espiritual. Estar consciente, saber que sempre que você está permitindo ser influenciado pelo inimigo, e você, sabe, está sentindo essas coisas, você está indo para o time dele. Quero dizer, não quero dizer que você está sendo usado por ele, mas tipo, você está saindo da verdade e está entrando no território das mentiras. E o que você está fazendo lá? Isso é maturidade espiritual que estou compartilhando com você agora. O que você está fazendo lá? A esta altura, você sabe melhor. Você já sabe melhor. Vamos, você já conhece o esquema dele, povo de Deus. Sejam atentos, sejam rápidos. Ah, isso é o diabo. Eu te rejeito. Eu levo muito a sério permanecer na vontade de Deus. Permanecer na verdade. E eu preciso permanecer na verdade. Preciso viver na verdade. Preciso falar a verdade. Eu levo isso muito a sério. Eu levo isso muito a sério, estar no espírito. Ser espiritualmente maduro. Isso é o que agrada o meu Pai. Essa é a fé que agrada o Pai, sem a qual você não pode agradá-lo. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigada, Jesus. Então, eu quero encorajar todos vocês. Se alguma vez, até, sabe, aqueles de vocês que estão assistindo e moram em cidades diferentes, moram em nações diferentes, alguns de vocês são líderes de pequenos grupos da Igreja 5F e vocês têm fome por avivamento na sua terra e estão crendo em Deus para que haja um grande avivamento na sua terra. Vocês estão crendo nisso, mas ainda não estão vendo algo enorme. E talvez pareça pequeno agora, e talvez aqui venha o inimigo e o diabo fale mentiras. E o diabo fale falsas acusações sobre você, sobre este mover de Deus. Não deixe o diabo te intimidar. Não deixe o diabo te distrair. Não deixe o diabo drenar o seu fogo. Não deixe ele te tirar da verdade que você conhece. Você precisa permanecer em fé pela sua nação, pela sua cidade, pelo seu estado. Você precisa crer de todo o seu coração que se Deus fez isso em Los Angeles, Deus vai fazer isso no meu estado, na minha nação. Porque todo filho, todo ser humano na terra é feito à imagem de Deus e Deus ama cada um deles. E Deus está buscando cada um deles. Então, não caia na mentira do diabo de que a sua cidade é seca demais. Sua nação é seca demais ou algo assim. Se Deus conseguiu te alcançar, ele pode alcançar mais para ele. Sim, sim. Isso é apenas um teste pelo qual Deus está te levando. Eu passei por isso quando nossa igreja foi de 20 para 15 para 10 para 5 para 2. Então você vai experimentar isso, você vai experimentar mentiras, falsas acusações vindo contra você na sua nação, no seu estado, na sua cidade. Quero te encorajar a olhar para a sua líder espiritual. Você vê como Deus nunca abandonou a sua líder espiritual? Todos esses anos? Assim será o mesmo com você. Eu olho para o meu líder espiritual, profeta Dr. Jordave, e isso me encorajou tanto ao ver Deus levantá-lo. E através de toda aquela perseguição, o diabo nunca pôde pará-lo. Nunca pôde parar os planos de Deus para a vida dele. E eu olhei para trás na Bíblia e vi José e vi Davi e disse: Deus nunca os abandonou e ele nunca me abandonará. Então, se você alguma vez começar a ouvir a mentira do diabo, que traz medo, preocupação ou dúvida, sobre o avivamento se espalhar na sua nação, cidade ou seu estado, você precisa se lembrar das pessoas na palavra de Deus como José e Davi, mas também precisa se lembrar do seu líder espiritual, de mim. Olhe para a minha vida, lembre-se do que Deus fez.
como Ele nunca me abandonou, como Ele sempre trouxe vitória. Glória a Deus. É hora de andar nessa maturidade espiritual. É hora de andar como filhos e filhas confiantes, como campeões de Deus, plenamente conscientes, sabendo que vocês têm vitória esmagadora. Vocês estão vivendo na verdade e foram enviados para abrir olhos para ver essa verdade. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Louvado seja Deus. Todos vocês receberam a palavra de Deus hoje? Eu vejo campeões de Deus neste lugar. Eu vejo que vocês são imparáveis. Eu vejo que vocês estão em um nível mais alto de maturidade espiritual a partir de agora. Sim, essa alegria nunca pode ir embora. Esse fogo nunca pode ir embora, mas apenas crescer em vocês. E este avivamento só continuará se expandindo com velocidade cada vez maior em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos e em cada nação do mundo. Aleluia!